Oba! Hoje vamos falar das samambaias. Essa planta linda que fica tão bonita na decoração, que tem volume, tem esse verde brilhante, ela é tão versátil e fácil de cultivar. É verdade, é fácil de cultivar samambaias, mas hoje, para você não ficar em dúvida, eu vou te ensinar tudo. Vamos falar sobre a iluminação, sobre a rega, a adubação e até o controle de pragas. E no final vai ter uma parte muito especial que eu vou te ensinar a fazer um suporte para samambaias de uma maneira bem criativa, utilizando um tronco de uma árvore. Eu sou a Cris Bernardes, florista, decoradora e jardinista apaixonada pela natureza. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para poder acompanhar o nosso conteúdo sempre. Antes de eu começar a contar para você sobre o cultivo das samambaias, vou te dizer que essa família é bem grande. Eu escolhi para hoje nós falarmos aqui sobre a samambaia americana, mas o asplênio, o chifre de veado, a avenca, todas essas espécies fazem parte da família das samambaias. Então, o que eu vou falar utilizando a samambaia americana pode ser aplicado para as outras samambaias também. Vamos começar então falando sobre luminosidade, que é um dos fatores mais importantes, porque se você achar o lugar certo para colocar a sua samambaia, você já tem 90% do cultivo garantido. E aí, se a gente pensar na samambaia, no seu habitat natural, a gente vai ter uma pista muito boa em relação à luz, porque a samambaia, ela nasce nos troncos das árvores. Então vamos pensar numa floresta com árvores grandes que protegem a samambaia, que fazem sombra, que protegem dos raios do sol mais forte. E é isso que na nossa casa a gente tem que tentar reproduzir. A gente tem que escolher um lugar que tenha claridade abundante, mas que a samambaia não receba os raios do sol diretamente nas suas folhas. Se for aquele solzinho bem do começo do dia ou do final da tarde, tudo bem, mas você não pode deixá-la exposta no horário daquele sol mais forte. A segunda dica desse local que você vai escolher, se você puder optar por um local que a planta receba luz como um todo, é o ideal. Porque a gente percebe muitas plantas que são posicionadas próximas de uma janela e a planta recebe luz vindo de uma janela lateral e ela começa a se virar e ficar torta procurando a luz daquela janela. Então, se você tiver um lugar que a planta receba luz como um todo, ela vai ficar mais volumosa de uma maneira uniforme. A outra questão para a escolha do local é que você não coloque a sua samambaia num local de passagem, nem que tenha correntes de vento. Isso porque suas folhas são muito delicadas e ou o vento ou pessoas passando constantemente podem machucar e quebrar as folhas da samambaia, que são tão delicadas. Um local bem arejado é muito importante até para evitar a proliferação de pragas, mas evite locais com correntes de vento. Vamos falar agora sobre a rega da samambaia. Então, pensando lá na floresta, que é o habitat natural das samambaias, elas têm uma umidade mais constante, tanto de substrato quanto de folha. Por isso que um dos grandes segredos no cultivo da samambaia, além de você manter o solo levemente úmido, é você borrifar com frequência água, só água, nas folhas da samambaia. Isso principalmente nos períodos que a umidade do ar está baixa, que está muito calor. Atenção que a rega do substrato, que a gente faz utilizando um regador, não substitui a rega, essa umidade que a gente
coloca nas folhas utilizando um borrifador que faz essa nuvenzinha bem fininha. E aí as pessoas perguntam quanta água, e eu sempre digo que o ideal é a gente regar todo o vaso. Eu gosto muito de utilizar esses regadores de bico fino para conseguir direcionar o bico aqui no substrato da planta, mas a gente regar todo o vaso em abundância. Não é para molhar só uma gotinha, tem que molhar em abundância. E como que você vai saber que foi suficiente? Quando a água começar a escorrer pelos furinhos da drenagem aqui embaixo. Olha, tá pingando lá, sinal que eu molhei a planta toda, todo o substrato da samambaia tá bem úmido. Agora, deixa eu te contar um erro que eu também escuto as pessoas falarem bastante. Ah, a samambaia gosta de água, então eu vou encharcar, eu vou deixar o prato cheio de água. Isso é um erro. Então você tem que manter essa umidade, mas tem que evitar o encharcamento. Então depois que você regou até a água sair pelos furinhos do vaso, aguarde uns minutos e elimine essa água que sobrou aqui. E aí você só vai regar de novo quando você tocar o substrato. Tem que colocar o dedo aqui, olha, passa o dedo no substrato e sente a umidade. Se ele tiver úmido, como o meu dedo saiu aqui agora, porque eu acabei de fazer a rega, não precisa regar. Agora, se você tocar o substrato e nenhuma terrinha grudar, você sentir ele bem seco, é hora de regar de novo. E aí você usa um regador e rega a planta como um todo. E essa rega, ela deve ter uma frequência, uma rotina, porque a gente deixar a planta sofrer muito, esperar que seque demais o solo para só depois regar, esse estresse que a gente causa na planta enfraquece a planta e ela inclusive fica muito mais suscetível ao ataque de pragas. Então mantenha a tua rega dentro de uma frequência, sempre tocando o solo, mas nunca deixando a planta sofrer muito antes de regar de novo. Vamos falar agora de adubação, que é tão importante para a gente manter as nossas plantas saudáveis. Então as folhagens, de uma maneira bem geral, elas gostam muito de nitrogênio. E a gente encontra o nitrogênio nos adubos, tanto adubos orgânicos quanto adubos minerais. Claro que o nitrogênio é um dos que elas gostam muito, mas a gente tem que sempre propor para as nossas plantas uma adubação mista que ofereça vários nutrientes. E aí eu digo para vocês que variar na adubação é uma forma da gente estar deixando essa adubação mais rica. Por exemplo, hoje eu tenho aqui um adubo mineral, aqui até na caixinha ele fala que ele é específico para samambaias, que ele é muito rico em nitrogênio, mas ele também tem fósforo, potássio e outros micronutrientes, e que a gente dilui na água para regar a planta. Um outro adubo que a gente pode aplicar nas samambaias, ele é de uso foliar. Então, nesse caso, que ele é líquido, a gente vai diluir e vai pulverizar as folhas da planta, oferecendo esses nutrientes a ela. Esse daqui, para vocês saberem, ele só tem nitrogênio. Ele, na fórmula NPK, ele é 15, 0 e 0. Então, ele é um adubo muito rico em nitrogênio. E aí um adubo orgânico que a gente vai acrescentar ao solo da planta, além do humus de minhoca, que é um adubo bastante conhecido, eu tenho aqui o adubo de torta de mamona. Ele é um adubo que ele é resultado da prensagem da mamona. E aí a gente adiciona esse pozinho ali no substrato da planta, dá uma revolvida e a gente faz uma adubação orgânica rica em nitrogênio. É importante a gente sempre no momento da adubação seguir as recomendações que tem o rótulo do fabricante, porque às vezes pode acontecer uma mudança conforme o fabricante. Então o ideal é sempre ler aqui atrás na fórmula
e diluir conforme essa indicação. E a frequência também conforme a indicação aqui do fabricante. Porque vocês sabiam que adubo demais também é prejudicial? Então, atenção, equilíbrio é a palavra-chave aqui no cuidado com as nossas plantinhas. Agora vamos na adubação na prática. Vou mostrar como que vocês fazem para preparar e para aplicar cada um desses adubos. Vamos começar por esse adubo aqui, que ele é específico para samambaia, um adubo mineral 1286. Ele vem assim no pozinho, ó. E nós vamos diluir em 1 litro de água, 1 colher rasa desse adubo. Mexe bem para misturar bem, dissolver bem o pozinho do adubo. E agora nós vamos regar a planta. Então é regar o solo mesmo, o substrato da samambaia com esse adubo. Agora eu vou fazer o preparo desse adubo, que ele é foliar. Então, nós vamos aplicar o adubo nas folhas da samambaia. Segundo a recomendação do fabricante, a cada litro de água, 5 ml do produto. Esse meu pulverizador, ele tem 2 litros. Eu já completei com 2 litros de água, então eu vou colocar 10 ml do produto. É importante que vocês tenham um pulverizador para aplicar adubo ou água e outro adubo para aplicar inseticidas defensivos, tá? Não usem o mesmo. Vou pegar outra samambaia. E esse pulverizador também, ele é bom para quem tem bastante planta, porque ele é um pulverizador de pressão. Então você não tem que estar apertando o gatilho o tempo inteiro. A gente dá pressão aqui. E aí é só apertar e ele faz essa névoa bem fininha do jeito que a planta gosta. E aí eu pulverizo o adubo em todas as folhas da samambaia. É legal espirrar por baixo também. E os adubos, assim como os defensivos, eles devem ser aplicados no momento que a planta não está recebendo luz solar direta. E agora eu vou aplicar a torta de mamona. Eu peguei um asplênio, que é da família das samambaias, porque eu não tinha nenhuma outra samambaia americana para estar aplicando a torta de mamona. Mas vamos lá. Então ele é um pozinho que ele pode ser colocado na terra, no substrato de plantio, ou ele pode ser aplicado depois aqui por cima do vaso. O fabricante recomenda 1 colher de sopa por vaso de um tamanho médio, como é esse daqui. Então, você vai espalhar esse pozinho e depois nós vamos revolver a terra, não vamos deixar ele exposto aqui por cima do vaso. Dentro da jardinagem, também é muito importante a gente ter assim uma interpretação. Eu achei que foi demais essa colher, então eu não vou aplicar inteira, tá? Eu vou aplicar porque eu já pulverizei em todo o solo, então para mim é suficiente. E agora eu vou revolver aqui a terra, misturando essa torta de mamona e regando em seguida. Agora, atenção para quem tem pets em casa, porque a torta de mamona, ela é venenosa.
Então, cuidado se você tem pet em casa no uso desse adubo aqui, tá? Atenção! Principalmente porque tem alguns compostos que ele já vem pronto, farinha de osso e torta de mamona. E aí o pet sente o cheiro da farinha de osso e ele vai querer cavar no vaso, mas aí ele encontra a torta de mamona e ela é realmente perigosa. Prontinho, então 3 tipos de adubo que nós usamos nas samambaias, lembrando sempre de variar a utilização deles, nunca exagerar, porque também é prejudicial, e sempre seguir a recomendação dos fabricantes de cada adubo. Vamos falar agora sobre as pragas. É preciso estar com os olhos sempre atentos, mas plantas bem saudáveis, bem adubadas, num ambiente correto, bem arejado, sem sofrer períodos de grande estresse de sede, possivelmente vão ser menos atacadas. Mas se acontecer, a sugestão é você utilizar o defensivo correto para aquilo que você está visualizando. Então, por exemplo, um ataque de cochonilhas, nós precisamos utilizar um inseticida. E aí existem várias opções no mercado que você pode comprar pronto para o uso ou você pode preparar. E aí, independente da cauda ou do defensivo que você for usar, sempre lembrando que deve ser aplicado quando a planta não está exposta ao sol, mesmo porque as nossas samambaias já não estão a essa condição de luz, mas optar em aplicar esse defensivo no finalzinho da tarde para que não tenha perigo nenhum de queimar as folhas da samambaia. E antes de você escolher usar o defensivo, é bom você observar se de repente esse ataque ele não está muito localizado. Então, por exemplo, se você for observar as folhas da sua samambaia e você verificar que são em poucas folhas, você pode optar em cortar essa folha fora para não ter perigo de contaminar as outras antes mesmo de fazer o uso de um defensivo. E aí, você também fica atento, porque uma outra praga que costuma atacar as samambaias são as lagartas. E a lagarta, se você encontrá-la, você primeiro vai observar um cocozinho, sinal que tem um animal se alimentando aqui das folhas da planta. Você deve olhar sempre por baixo das folhas, no meio da folha, tem que fazer uma inspeção de verdade. E a lagarta você tem que eliminar através da catação, tem que retirá-la da sua planta. Assim como as lesmas. Se você encontrar vestígios de lesma na sua samambaia, lembre que ela tem hábitos noturnos, então você tem que estar observando a planta mais no final do dia e tem que eliminá-las através da catação. Mas lembre de manter a planta bem saudável para ela ficar menos suscetível ao ataque de pragas. Chegamos na parte mais divertida do vídeo, porque eu vou fazer um suporte para essas samambaias utilizando um tronco seco de uma árvore. E eu achei o mais bacana disso porque a inspiração veio do habitat natural das samambaias. Então nós vamos reproduzir uma árvore de samambaias. Como eu comentei, esse tronco eu encontrei caído numa calçada aqui na minha cidade, então uma árvore que deve ter morrido, caiu na calçada e nós trouxemos ela para cá. Então eu não tive custo nenhum para fazer essa principal base desse suporte. Era uma árvore de uma extremosa e eu gosto muito de observar todas essas marcas de tempo, até alguns bichinhos aqui, mas eu acho que ficou um efeito bem natural, bem botânico do jeito que eu gostaria. E aí, para firmar esse tronco, eu primeiro coloquei ele num vaso plástico, um vaso bem simples, plástico, e eu fiz uma massa de cimento. Centralizei o tronco e coloquei cimento até a metade desse pote plástico aqui. Então eu tenho um tronco bem firme nessa base. Aí eu peguei um cachepô, né, para esconder essa base aqui que ficou feia. E agora eu vou fazer um acabamento nessa base e para quem olhar
vai imaginar que esse tronco esteja realmente plantado nesse vaso bonito aqui. Eu separei um papelão aqui, só para colocar. E agora, como cobertura de base, eu vou usar essa barba de velho. Bem natural, como a gente encontra na natureza. O legal desse material é que a gente consegue assim abri-lo, só puxando ele vai aumentando. Prontinho, agora eu vou furar os galhos lá em cima e nós vamos fazer o suporte para as nossas samambaias. Então o suporte para eu poder pendurar essas samambaias, eu vou usar esses parafusinhos em formato de gancho. Eu fiz uma pintura com spray preto só para ele não chamar tanto atenção e eu vou colocá-los aqui para usar esse mesmo suporte da samambaia e pendurá-los ali em cima. Então, com o auxílio de uma furadeira, eu vou furar aqui em cima. Prontinho, uma árvore de samambaia. Um suporte que custou praticamente nada, muito fácil de executar e que agora está com 4 samambaias. Eu fiquei muito feliz com o resultado, achei que ficou lindo, uma maneira bem natural, bem botânica de decorar o meu espaço das plantas. E como eu disse, as samambaias são tão versáteis, são tão lindas, com essas folhas bem volumosas, que preencheu o espaço aqui e ficou lindo. Eu espero que você também tenha gostado. E se você gostou, lembra de clicar em curtir aqui e nos seguir também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.